Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A graça de Deus seja convosco cada dia mais em vossos corações, abundante. Nesse momento, gostaria de estar lendo o versículo da palavra do Senhor, na verdade, alguns, em Atos 19, que diz assim: Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Eis que sois batizado, então, em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo os 12 homens, 12 varões. Glória a Deus, nós vemos aqui a palavra do Senhor, maravilhosa, que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra o caminho da verdade. Quero estar, então, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por esse grande privilégio de nós termos na mão a palavra, a Escritura, a qual o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Graças a Deus pelo ar que respiro, né? Que respiramos. Graças a Deus pela noite que o Senhor nos concedeu. Graças a Deus pela paz, né? Todas as coisas foram feitas pelo Senhor para nosso benefício. Graças a Deus. E a graça do Senhor Jesus, como eu disse, que seja abundante. E graças a Deus, né, gente, que nós temos esse privilégio. Está escrito lá em Apocalipse 1, verso 3, feliz é a pessoa que ouve a palavra, a pessoa que lê a palavra e a pessoa que pratica a palavra. Estamos então diante dessa passagem, da qual nós vemos aqui que os irmãos foram batizados 2 vezes, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas, elas não lêem a palavra, e por isso que muitos ficam confusos, não sabem o que é pecado ou não sabem o que pode fazer ou não, né? Mas a gente não pode batizar 2 vezes, né? Eu fui batizado no batismo quando era criança, quando era bebê, agora eu não posso batizar mais. Então as pessoas, elas não lêem a Bíblia. E por isso que muitos, né, não crescem espiritualmente, fica raquítico por conta disso, né? Porque não está usando a bússola, que é a palavra de Deus. Quantas pessoas gostariam de ser feliz, né? De poder crescer, né? no conhecimento das coisas de Deus, mas sente vergonha de pegar uma Bíblia para ler, né? E sente vergonha de estar dentro da casa de Deus. O que os outros vão pensar? O que vão falar de mim?
eu cresci na minha religião, eu fui batizado quando era bebê, então eu não posso, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Então, gente, é isso. Devemos ler a palavra de Deus para que a gente não venha a ter a mente habitolada, né? Então, nós vemos aqui que Paulo, chegando a Éfeso, e achou ali alguns irmãos que já tinham aceitado Jesus. E falou assim para eles, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles falaram assim, respondendo, né? Ai, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Você está entendendo? Então, eles não tinham esse conhecimento ainda, né? Ainda não tinham sido ensinados. Tinha muitas coisas ainda que eles teriam que aprender, né? Com Deus, com Jesus. E eles não sabiam do Espírito Santo, né? E hoje em dia, a gente tem muitos irmãos que não sabem o que é o Espírito Santo, que nunca foram batizados com o Espírito Santo e nem estão se preocupando com isso. Não estão se preocupando com isso. Por isso, irmãos, que tem muitos e muitos crentes vazios, muitos irmãos cocheando em dois pensamentos, não sabe se vai, não sabe se fica. Qualquer coisinha tira a pessoa da igreja, qualquer coisinha a pessoa desanima, qualquer coisa a pessoa joga mesmo o balde. Você está entendendo? Porque não mergulharam de cabeça nesse rio. Você está entendendo? Está aí com a pontinha do pé, não sabe se entra na água ou não. Então, gente, os irmãos aqui em Éfeso estavam felizes porque estavam recebendo as coisas de Deus nas suas vidas, mas o principal, que é o Espírito Santo, eles não conheciam. E Paulo disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Ah, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Quem é Espírito Santo? Quem é? Quem é o Espírito Santo? Nós nunca nem ouviu falar, né? Ah, então, gente, Paulo falou assim, mas vocês foram batizados? Que batismo que vocês foram batizados? E eles responderam, nós fomos batizados no batismo de João Batista. Quer dizer, está tudo bem, né? Já fomos batizados, tá ótimo, né? Agora a gente pergunta, e você, foi batizado em que batismo? Foi batizado quando eu nasci, minha mãe e meu pai me batizou. Gente, quando vai batizar uma criancinha, um bebê, pergunta para o bebê, você se arrepende dos seus pecados? O bebê não vai responder nada. O bebê não sabe de nada. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é das criancinhas. Porque elas não sabem discernir entre uma mão e a outra. Então, o batismo, a pessoa ela tem que estar ciente do que é o batismo, né? Por que a gente batiza a partir dos 12? Porque a pessoa já se decide, ela já aceita Jesus como seu Salvador, né? A pessoa ela tem que decidir por ela mesma se ela quer seguir a Jesus, não é verdade? Hoje em dia tem opção de tantas coisas. Mas tem que ver com a criança se ela quer ser ou não. Então, e por que para batizar a gente pega um bebezinho e batiza o bebezinho sem ele querer ou não, né? Sem ele saber quem é Jesus.
batismo de arrependimento, batismo de sepultar pecados. Um bebezinho não tem pecado, né? É pecado original. Então, gente, a pessoa, ela tem que ter, então, a mente aberta, né? Jesus foi apresentado quando ele é bebê, apresentado no templo. E nós já apresentamos criancinhas a Deus, recém-nascidos. A gente apresenta na mão de Deus. Ora por ela, para que ela venha encontrar o Senhor, ela vai conhecer o seu Salvador, né? Daí João perguntou, se foram batizados no batismo de João? Sim. Tá, certamente João batizou no batismo do arrependimento, né? Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Entendeu? Então, João estava batizando e falando para o povo, olha, eu estou batizando vocês, mas crê naquele que vem vindo aí, tá? Vem vindo o Senhor. Tá? João estava preparando o caminho para o Senhor Jesus passar, né? E aí, então, os que ouviram o que Paulo estava dizendo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus depois. Então, Paulo batizou todos eles novamente no batismo do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então, se você diz eu fui batizado quando era bebê, então agora você seja batizado em nome do Senhor Jesus, certo? Fazer o certo, né? E aí então receber o Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, a pessoa batiza nas águas em nome de Jesus, né, e já recebe o Espírito Santo de Deus. Para que depois a pessoa vai buscando o batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. É um cumprimento, gente. É um revestimento. Quando a pessoa batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, ela precisa desse cumprimento, do revestimento de poder. Daí sim. Daí as pessoas vão ter dons, né? Aqui os irmãos já receberam. Aí aqui está dizendo que eles falavam em línguas e profetizavam. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas não conhecem o Espírito Santo, a maioria, pessoal. Talvez a pessoa canta um hino e depois fica entregando recados, né? Sem noção, né? Por si mesmo, por impulso, né? Por ver algumas pessoas diferentes na igreja, então às vezes começa assim a carne se exaltar. Mas profetizar, falar em línguas, né? A gente precisa buscar o dom de Deus verdadeiramente, né? Não é uma coisa que a gente vai sendo impulsionado pela carne, pela vaidade da nossa carne, né? E é necessário. Tem muito, olha, gente, por que tem muitos escândalos no meio do cristianismo? Tem muitos escândalos, né? No catolicismo e outras religiões tem muitos escândalos. Mas Jesus falou isso mesmo, que haveria de ter muitos escândalos. Mas ai daquele porque o escândalo vem. Por quê, gente? Porque as pessoas estão todas empolgadas, né? Empolgadas, né? Em abrir igrejas, em ser pastores, em ser missionários, mas não busca o Espírito Santo. Por isso que dá problemas. Por isso que tem adultérios, fornicações, mentiras, né? Falta de respeito, falta de amor.
Por quê? Porque não buscam o Espírito Santo. Não, vão fazendo tudo de impulso, vai fazendo tudo por necessidade. Não, eu vou ungir o irmão porque é necessário, porque eu preciso de obreiro na casa de Deus. Eu vou chamar aquele irmão ali, né? Eu vou ungir ele como meu segundo, né? Porque a obra é carente, eu preciso. E a pessoa sabe o que vai acontecer? Ela só vai dar problema. Só problema. Aquela irmã, ela só vai dar problema no ministério. Ela só vai arrumar fofoca, vai arrumar intriga com as outras mulheres. Ela só vai dar problema. Só vai trazer rolo, questões, escândalos. Porque não está de cabeça nas coisas de Deus. Quer dizer, de cabeça. De corpo, alma e espírito nas coisas de Deus. Né? Então, gente, é necessário a gente buscar o Espírito de Deus, Espírito Santo. Porque buscando o Espírito Santo, a gente vai ter os frutos dele. E o Senhor Jesus disse que chamou nós para que a gente vá e dá frutos. E esse fruto permaneça. Ah, mas que fruto ganha almas? Oh, gente, não se preocupa quem ganha almas. Vamos se preocupar em dar frutos. E esse fruto está lá em Gálatas 5:21. Está lá em Gálatas. Está escrito lá, tem uma lista lá, dizendo dos frutos do Espírito. Ó, os frutos do Espírito, gente, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, bonança, fé, né? Todas as coisas boas, né? Então, a pessoa que ela é batizada, mas eu sou batizada, mas ela é invejosa, mentirosa, fofoqueira, traiçoeira, arrogante, né? Cobiçoso, ciumento, contendeiro, tem sentimento facioso, tantas outras coisas. Gente, essa pessoa, ela nunca conheceu o Espírito de Deus. Nunca. Nunca, gente. E nem está fazendo força para conhecer, para poder ser livre de toda essa sujeiraiada, né? Então, quando a gente orar, vamos orar. Bom, na verdade, uma pessoa se ela nem ora, né? Nem ora. Porque se orar, Jesus vai limpando, vai ajudando, né, a pessoa para ela vir a garinhar as coisas de Deus. Né? O Senhor, ele vai vendo o esforço da pessoa, né? Então, gente, e tem muitos irmãos que começam a buscar o Espírito Santo, mas desiste, né? Então, gente, quando Deus me chamou para a obra, eu não era batizado com o Espírito Santo ainda. E aí, quando eu vi que o negócio era feio mesmo, com demônios, com tudo aquela coisa, eu peguei e falei, ah, não, eu vou sair fora. Aí, graças a Deus que eu tive a ajuda de uma obreira, ela falou, não, vai buscando, você tem que buscar, né? E aí eu comecei a buscar, jejuando, buscando, orando, e falava, ah, Senhor, o Senhor não quer me batizar, o Senhor não me perdoou, Jesus. Aí depois eu voltava atrás, ah, Senhor, eu te agradeço, o Senhor me perdoou. Eu ficava assim, sabe? Eu fiquei 9 meses buscando revestimento de poder. 9 meses. Orando, jejuando, mas não é assim, jejuando, não, era jejum mesmo. Jejum mesmo, até às 6 da tarde. Todo dia, todo dia. Orando, buscando, clamando, chorando, pedindo, implorando. E, Senhor, eu acho que é porque não perdoei fulano, eu mandava carta para tudo quanto é pessoa que eu achava que tinha magoado, pedindo perdão. Eu queria, entendeu? E eu fui buscando. Então, a perseverança. 9 meses, gente, buscando. Perseverando. Aí Jesus me batizou com o Espírito Santo.
Meu Deus, o revestimento de poder, a experiência que você tem diretamente com Ele e Ele com você. Meu Deus, que tremendo, gente, é inexplicável. Então, gente, Ele prova para a gente que Ele é real. Então, o Espírito Santo, a pessoa recebe quando aceita Jesus, mas aí o Espírito Santo fica ali. Mas o revestimento, gente, é aquela coisa assim que explode dentro da gente. O céu abre dentro da gente. É muito tremendo. E a pessoa, então, ela passa, gente, a ter liberdade com Deus. Deus tem liberdade com a pessoa. E o Senhor diz assim, ó, para que nós sejamos um como tu és em mim, Deus, Pai. Então, a gente agora temos que fazer força para nunca perder o Espírito de Deus, né? Para sempre a gente tem que zelar, né, dele, zelar do Espírito Santo que está dentro de nós, né? A gente tem que vigiar muito, né? Para a gente nunca mandar o Espírito Santo embora da gente, né? E também o Espírito Santo não é uma pensão, né? Que vem, fica um pouco, sai. Não, ele tem que fazer morada dentro de nós, gente, né? Para que a mente da gente seja esclarecida, para que quando o pecado vem vindo, o Espírito Santo está ali, ó, avisando, né? Não vai para esse caminho, vai pelo outro. O Senhor mostra as coisas para a gente até antes de acontecer, mostra visões, mostra sonhos, né? Então a gente tem que ter aquela segurança do Espírito Santo dentro da gente, né? Glórias a Deus. E Ele vai nos iluminar. Então, irmãos, a gente vê que tem muitos e muitos irmãos fracos, doentes, muitos que dormem, muitos irmãos que não estão se preocupando em buscar o Espírito Santo, né? Desiste de igreja, desiste de, mas eu não vou porque o pastor, eu não quero mais ir porque a irmã, eu não quero mais ir por causa que eu estou passando uma prova. Você está entendendo? Mas, gente, buscando o poder de Deus nas nossas vidas, a gente enfrenta os leões. Você nunca viu e nunca ouviu falar dos irmãos que foram mortos ao fio da espada? Muitos irmãos foram devorados por leões. Eles poderiam ter desistido. Eles poderiam ter desistido. Mas eles foram até o fim. Por quê? Porque eles não viviam na carne, eles viviam no espírito, né? Então, quem tem o revestimento de poder de Deus, gente, não vive na carne, não. Vive no espírito. Você está entendendo? Deus é maior nas nossas vidas, né? Então, é essa palavra de hoje. Vamos buscar mesmo com fé o Espírito Santo. Mas de verdade mesmo. Senhor, me dá o Espírito Santo. Não, vamos buscar de verdade mesmo. O Espírito Santo é Deus dentro da gente, é o Espírito dele dentro da gente, né? E o mal não lhe toca. Glórias a Deus. Fica com essa palavra, medita, amém? Para nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Tenhais um bom dia na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.